Almas de luz, guerreiros da fé, sejam muito bem-vindos ao canal Além do Véu. Respire fundo agora, desacelere seus pensamentos, e permita que este momento seja sagrado. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um encontro marcado no mundo espiritual. Nada aqui é por acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque o céu já está se movendo ao seu favor. Existe uma batalha invisível acontecendo, e você sente isso. Nos seus negócios, nas suas finanças, nas portas que parecem sempre quase abrir, mas nunca se concretizam. Processos travados. Respostas que não chegam. Dinheiro que não flui. Injustiças que parecem permanecer em silêncio. Mas hoje, algo começa a mudar. Hoje, você não está sozinho. Hoje, o poderoso arcanjo Miguel, o príncipe das milícias celestiais, está sendo enviado com sua espada de fogo, para lutar por você. Para destravar o que está preso. Para romper correntes invisíveis. Para estabelecer a justiça divina onde antes havia atraso, confusão e opressão. E antes de começarmos essa oração, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Abra o seu coração. Porque não é apenas sobre ouvir palavras, é sobre ativar uma aliança espiritual. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 10 versículo 13 que o anjo enviado foi resistido por forças espirituais, até que Miguel veio para ajudar. Isso revela algo profundo. Existem batalhas invisíveis interferindo em respostas que já foram liberadas. E hoje, Miguel vem novamente. Se você sente que há algo travado na sua vida, esta oração é para você. Se existe um processo parado, uma causa que não anda, um negócio que não prospera, uma injustiça que te persegue, esta oração é para você. Se você tem perdido o sono, preocupado com contas, com dívidas, com portas fechadas, esta oração é para você. Respire fundo e comece a declarar dentro de si: eu estou pronto para a justiça divina. Eu recebo o agir de Deus na minha vida. Eu me alinho com a provisão dos céus. Agora, feche seus olhos, se puder, e vamos entrar juntos nessa oração poderosa. Pai amado, Deus de justiça, Deus de provisão, Deus que vê tudo o que está oculto. Neste momento, eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto. Um coração cansado, talvez, mas ainda cheio de fé. Um coração que já enfrentou muitas batalhas, mas que se recusa a desistir. Senhor, tu conheces cada lágrima derramada em silêncio. Tu conheces as noites sem dormir, os pensamentos que não param, o peso das dívidas, o medo do amanhã, a angústia de ver tudo travado. Tu sabes, Pai, dos processos que não avançam, das respostas que não chegam, das oportunidades que parecem escapar por entre os dedos. Mas hoje, eu clamo pela tua justiça. Assim como está escrito em Salmos 37 versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E fará sobressair a tua justiça como a luz. Que essa palavra se cumpra agora. Que toda injustiça seja exposta. Que todo atraso seja quebrado. Que toda interferência espiritual contrária seja removida. E neste momento, Pai, eu invoco, sob a tua autoridade, a presença do arcanjo Miguel. Miguel, guerreiro celestial, defensor dos justos, aquele que luta contra as forças das trevas. Venha agora. Com sua espada de fogo, corte toda a corrente espiritual que está prendendo os caminhos financeiros desta vida. Corte agora toda amarra invisível que impede o avanço de processos. Corte toda a influência maligna que trava negócios, contratos, assinaturas e liberações. Onde há confusão, traga ordem. Onde há atraso, traga aceleração divina. Onde há injustiça, estabeleça o juízo dos céus. Miguel, lute por esta causa. Assim como está escrito em Apocalipse capítulo 12 versículo 7, que houve batalha no céu, e Miguel venceu, que essa mesma vitória se manifeste agora na vida desta pessoa. Que toda força contrária seja derrubada. Que toda palavra negativa lançada contra seus negócios seja anulada. Que todo decreto de escassez seja quebrado. E neste momento, eu libero um decreto espiritual. Efatá. Sejam abertos os caminhos. Sejam abertas as portas. Sejam liberadas as respostas. Que aquilo que estava parado, comece a se mover. Que aquilo que estava bloqueado, seja destravado pelo poder do Deus vivo. Pai, libera a provisão. Tua palavra diz em Filipenses capítulo 4 versículo 19 que o Senhor supre todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então eu declaro, provisão sobre provisão. Recursos vindo de onde não se espera. Soluções surgindo de forma sobrenatural.
Que os negócios desta pessoa sejam tocados pela tua mão. Que haja crescimento, expansão e estabilidade. E acima de tudo, que haja paz. Aquela paz que excede todo entendimento, mesmo no meio da batalha. Senhor, remove agora o peso da ansiedade. Tira o medo do futuro. Quebra o ciclo da escassez. E planta, no lugar, a confiança. A confiança de que o Senhor está no controle. A confiança de que nada está perdido. A confiança de que a justiça divina já começou a agir. Miguel, permanece à frente desta vida. Guardando, protegendo, abrindo caminhos. E que a luz da justiça de Deus brilhe sobre cada decisão, cada processo, cada contrato, cada oportunidade. Que aquilo que é de Deus prospere. E aquilo que não é, seja removido sem causar dano. Pai, sela esta oração. Com teu poder, com tua presença, com tua fidelidade. E que, a partir de hoje, esta pessoa comece a ver sinais. Pequenos sinais, depois grandes sinais, até que tudo esteja completamente alinhado com a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, permaneça em espírito de oração. Não se distraia. Não se afaste. Porque este é o momento mais profundo, o momento onde o invisível começa a ser transformado. Respire lentamente. Porque neste instante, algo está sendo removido. Pai amado, Deus de toda luz, Deus que não habita em trevas, eu te peço agora, visita profundamente esta vida. Não apenas na superfície, mas nas raízes. Vai, Senhor, onde os olhos humanos não conseguem ver. Vai nos lugares escondidos da alma, da história, da linhagem. E começa agora uma limpeza espiritual completa. Que toda energia contrária, todo peso invisível, toda carga espiritual negativa, comece a se desfazer neste momento. Eu declaro que uma luz azul celestial começa a descer agora. Uma luz viva, intensa, pura, que envolve a cabeça, desce pelos ombros, alcança o coração e percorre todo o corpo espiritual. Essa luz azul é a manifestação da proteção divina. Ela entra agora, expulsando toda sombra. Ela entra agora, dissolvendo toda presença maligna. Ela entra agora, restaurando o equilíbrio espiritual. Onde havia peso, agora leveza. Onde havia opressão, agora liberdade. Enquanto essa luz azul envolve tudo, eu declaro: toda inveja, seja desfeita. Todo olho gordo, seja quebrado. Toda palavra lançada contra esta vida, caia por terra agora. Em nome do Deus Altíssimo. Se houve pessoas que desejaram o mal, se houve olhares carregados de intenção negativa, se houve pensamentos enviados para bloquear caminhos, que tudo isso seja agora anulado. Assim como está escrito em Isaías 54 versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então eu declaro: não próspera. Não próspera a inveja. Não próspera a maldição. Não próspera a tentativa de atraso. Tudo cai por terra, agora. E neste momento, eu invoco também o fogo violeta da purificação espiritual. Veja, pela fé, esse fogo se acendendo ao seu redor. Não é um fogo que machuca. É um fogo que liberta. Ele começa nos pés e sobe lentamente. E à medida que esse fogo violeta sobe, ele vai queimando toda negatividade acumulada, toda carga espiritual herdada, toda energia de fracasso repetido. Queima agora toda memória de escassez. Queima agora toda lembrança de derrota. Queima agora todo ciclo que se repete geração após geração. Porque existem padrões que não começaram em você. Vieram de antes. Histórias de luta constante. De dinheiro que nunca permanece. De portas que sempre se fecham. De esforço sem recompensa. Mas hoje, isso para. Hoje, essa linha é interrompida. Em nome de Jesus, eu declaro: toda maldição hereditária seja quebrada agora. Se houve pactos no passado, conscientes ou inconscientes. Se houve palavras negativas repetidas ao longo dos anos. Se houve ambientes carregados de escassez e derrota. Tudo isso perde a força agora. Porque a luz chegou. E onde a luz entra, as trevas não permanecem. Assim como está escrito em João capítulo 1 versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então eu declaro: a luz prevalece. A luz vence. A luz purifica. A luz restaura. E agora, veja pela fé. Correntes sendo quebradas.
Correntes antigas, enferrujadas, pesadas. Correntes que prendiam seus caminhos financeiros. Correntes que limitavam suas decisões. Correntes que mantinham você em ciclos repetitivos. Miguel, com sua espada de fogo, corta agora. Um golpe, e a corrente se rompe. Outro golpe, e o peso cai no chão. E você começa a sentir uma leveza diferente. Uma sensação de espaço, de abertura, de alívio. Isso é real. Isso está acontecendo no mundo espiritual. E à medida que essas correntes caem, eu declaro: o padrão de derrota termina hoje. Repita dentro de você, com fé: o padrão de derrota termina hoje. A escassez não me acompanha mais. Eu entro em um novo ciclo. Sim, um novo ciclo. Porque não é apenas sobre remover o negativo. É sobre abrir espaço para o novo. Pai, onde havia derrota, planta vitória. Onde havia atraso, planta avanço. Onde havia confusão, planta direção. Que a mente desta pessoa seja renovada. Que ela pare de esperar o pior. E comece a se alinhar com o melhor que vem do céu. Que toda crença limitante seja quebrada. Aquela voz interna que dizia: não vai dar certo. Aquela sensação de que nada muda. Aquele medo constante de perder. Tudo isso perde a força agora. E no lugar, nasce uma nova convicção. A convicção de que Deus está agindo. A convicção de que os caminhos estão sendo abertos. A convicção de que a provisão já está a caminho. Pai, sela essa limpeza. Que nenhuma energia negativa retorne. Que nenhuma influência contrária encontre espaço. Que esta vida esteja protegida, guardada, selada pela tua presença. E que, a partir de hoje, tudo que não vem de ti, seja naturalmente afastado. Sem esforço. Sem desgaste. Sem confusão. Apenas pela autoridade da luz. Miguel, permanece ao redor, como um escudo. Guardando esta nova fase. Protegendo este novo ciclo. Sustentando essa transformação. E que a partir deste momento, esta pessoa nunca mais volte aos mesmos padrões. Porque aquilo que foi quebrado, não será reconstruído. Aquilo que foi limpo, não será contaminado. Aquilo que foi liberado, não será aprisionado novamente. Pai, nós te agradecemos. Porque mesmo sem ver tudo, já podemos sentir. Algo mudou. Algo foi quebrado. Algo foi liberado. E o que vem agora é novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, permaneça firme. Você chegou ao momento mais alto desta oração. O momento do decreto. O momento onde o céu responde e a terra obedece. Respire profundamente. Porque o que será liberado agora não volta vazio. Pai amado, Deus de provisão, Deus que abre portas que ninguém pode fechar, nós entramos agora em um nível mais profundo de autoridade espiritual. Não mais apenas pedindo, mas decretando, segundo a tua palavra. Porque está escrito em Jó capítulo 22 versículo 28. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme. Então agora, com fé viva, com coração alinhado, com a presença do arcanjo Miguel à frente, nós declaramos: Efatá, sejam abertos os caminhos. Efatá, sejam destravados os processos. Efatá, que toda porta que foi trancada injustamente, se abra agora pelo poder do Deus vivo. E neste instante, eu te convido a visualizar. Sim, veja com os olhos da fé. Veja aquele processo na justiça, que parecia impossível, sendo movido. Papéis sendo assinados. Decisões sendo liberadas. Juízes sendo tocados pela mão invisível de Deus. Aquilo que estava parado, começa a andar. Aquilo que estava esquecido, ganha prioridade. Aquilo que parecia perdido, é restaurado. Porque quando Deus entra, até o impossível se curva. Assim como está escrito em Lucas capítulo 1 versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então eu declaro: causas impossíveis se tornam possíveis agora. Se existe uma causa judicial, eu declaro vitória. Se existe um processo travado, eu declaro liberação. Se existe uma situação sem saída, eu declaro intervenção divina. Miguel, vá à frente dessas causas. Com sua espada de fogo, estabeleça justiça. Remova toda influência contrária. Derrube toda resistência invisível. E prepare o caminho para a vitória. E agora, vá além. Veja sua vida financeira sendo tocada. Veja sua conta,
sendo preenchida. Veja números mudando. Veja o saldo aumentando, de forma inesperada, de forma sobrenatural, de forma justa. Recursos vindo de onde você não imaginava. Oportunidades surgindo sem aviso. Portas sendo abertas sem esforço. Sinta isso. Sinta a alegria de olhar e ver que algo mudou. Sinta o alívio de saber que a provisão chegou. Porque o Deus que você serve não trabalha com escassez. Ele trabalha com abundância. Ele trabalha com provisão. Ele trabalha com restituição. Assim como está escrito em Joel capítulo 2 versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então eu declaro: haverá restituição. Tempo perdido, sendo compensado. Dinheiro perdido, sendo restaurado. Oportunidades perdidas, sendo substituídas por algo ainda maior. E agora, visualize algo ainda mais específico. A chave. Sim, a chave da sua casa própria. Sinta ela na sua mão. O peso dela, o frio do metal, a realidade daquele momento. Você entrando, olhando ao redor, percebendo que aquilo é seu. Um lugar de paz, de descanso, de segurança. Não mais aluguel pesado. Não mais incerteza. Mas estabilidade. Isso não é apenas um sonho. Isso é uma promessa sendo ativada. Pai, libera essa conquista. Abre as portas certas. Conecta com as pessoas certas. Move os recursos necessários. Que essa casa venha de forma alinhada, justa, abençoada. E agora, eu declaro: todo bloqueio financeiro cai por terra. Toda trava espiritual se desfaz. Toda limitação invisível perde a força. E no lugar entra o fluxo. Fluxo de provisão. Fluxo de oportunidades. Fluxo de crescimento. E você começa a perceber que as coisas fluem. Que as respostas chegam. Que os caminhos se alinham. Que o esforço começa a gerar resultado. Isso é abertura. Isso é o agir de Deus. E mais uma vez, com autoridade, nós decretamos: Efatá. Sejam abertos os céus sobre esta vida. Efatá. Que a provisão desça como chuva. Efatá. Que tudo o que foi retido seja liberado agora. Pai, que haja também sabedoria para administrar, para decidir, para manter aquilo que será entregue. Porque a provisão não é apenas chegar, é permanecer, é crescer, é multiplicar. Então eu declaro: inteligência financeira, direção divina, discernimento. Que cada decisão seja guiada pelo teu espírito. Que não haja mais perdas por falta de direção, mas que tudo seja construído com base sólida. E agora, sinta isso. Paz. Mesmo antes de ver tudo, você já sente. Porque no mundo espiritual, já aconteceu. E o que já aconteceu lá, começa a se manifestar aqui. Miguel, continue à frente. Abrindo, guardando, sustentando. E que nenhum homem, nenhuma situação, nenhuma força, seja capaz de impedir aquilo que Deus já decretou. Porque quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Deus libera, ninguém retém. Pai, nós recebemos. Com fé, com gratidão, com confiança, sabendo que já está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça mais um instante, em silêncio. Sinta o que foi liberado até aqui. Não apresse esse momento, porque agora nós vamos selar. Pai amado, Deus eterno, Deus de aliança, nós chegamos diante de Ti com um coração cheio de reverência. Tudo que foi pedido, tudo que foi declarado, tudo que foi liberado neste tempo, nós agora apresentamos diante do Teu trono, para que seja selado. Não apenas como um momento, mas como um marco, um ponto de virada. Eu te peço, Pai, que essa bênção não pare nesta pessoa, que ela alcance a casa dela, que ela toque cada familiar, que ela percorra gerações, que filhos, netos e todos que vierem depois colham frutos deste dia. Porque quando o Senhor estabelece uma aliança, ela não é frágil, ela é firme, ela é duradoura, ela atravessa o tempo. Assim como está escrito em Deuteronômio 7 versículos 9. O Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança. Então guarda, Senhor, guarda esta vida, guarda esta família, guarda este propósito. Que não haja retrocesso, que aquilo que foi aberto, permaneça aberto, que aquilo que foi liberado,
permaneça fluindo. Que aquilo que foi curado, permaneça restaurado. E neste momento, eu declaro um selo espiritual, um selo de proteção, um selo de provisão, um selo de justiça, sobre a mente, sobre o coração, sobre as finanças, sobre os caminhos desta pessoa. Que nenhum ataque espiritual tenha acesso, que nenhuma palavra negativa tenha efeito, que nenhuma força contrária tenha permissão, porque está selado, selado pela presença de Deus, selado pela autoridade do nome de Jesus, selado pela ação do arcanjo Miguel. E agora, preste atenção nisso. A bênção foi liberada, mas existe um posicionamento, porque fé não é apenas sentir, fé também é agir. E eu quero te entregar algo simples, mas poderoso, para os próximos dias. Durante 7 dias, ao acordar e antes de dormir, você vai declarar em voz audível: eu estou debaixo da aliança de Deus. Meus caminhos estão abertos. A provisão me encontra. A justiça divina se manifesta na minha vida. Repita isso, mesmo que no começo pareça estranho. Repita, até sua mente acreditar. Repita, até seu espírito se alinhar. Porque palavras liberam direção. Palavras constroem caminhos. Palavras ativam o invisível. E além disso, pratique algo essencial. Gratidão. Mesmo antes de ver tudo pronto, agradeça. Agradeça pelo que já tem. Agradeça pelo que está chegando. Agradeça pelo que ainda nem consegue imaginar. Porque a gratidão acelera processos espirituais. Ela mostra ao céu que você está pronto para receber mais. Agora, eu quero te fazer um convite importante. Se essa oração falou com você, se você sentiu algo, se você acredita que algo começou a se mover, escreva nos comentários. Meus caminhos estão abertos e a justiça divina já está agindo. Escreva com fé. Escreva como um decreto. Escreva como quem já recebeu. Porque quando você declara publicamente, você fortalece espiritualmente. E mais, compartilhe este vídeo com 3 pessoas. 3 pessoas que você sabe que estão passando por lutas. 3 pessoas que precisam de direção. 3 pessoas que estão com a vida travada. Seja um canal de luz. Porque aquilo que você libera também volta para você. E antes de encerrar, respire fundo mais uma vez. Sinta a paz. Sinta a presença. Sinta que algo mudou. Talvez você ainda não veja com os olhos. Mas dentro de você, já não é o mesmo. Há uma certeza diferente. Há uma calma nova. Há uma confiança que não estava antes. Isso é sinal. Sinal de que Deus já começou. E quando Deus começa, Ele termina. Assim como está escrito em Filipenses 1 versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então descanse, confie e continue caminhando, porque o céu já está em movimento ao seu favor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você. E que a justiça divina brilhe em cada área da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.